A paz do Senhor para a sua vida. Mateus capítulo 23 e o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Como calar um profeta? É claro que hoje não existe mais profetas nos moldes do Antigo Testamento, na época em que se entende da inspiração. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito Santo para pregar aquilo que os profetas profetizaram. Mas uma forma de dizer e chamar a sua atenção. Hoje nós temos os mensageiros de Deus, nós temos hoje os pregadores, os ensinadores, os pastores, evangelistas, muitos com a incumbência de transmitir a palavra de Deus à igreja e ao mundo. Mas estamos vivendo em uma escassez de liberdade espiritual no que se diz da transmissão da vontade de Deus. Existem países em que, quando um pregador vai transmitir a palavra de Deus, é dito para eles o que eles devem pregar e o que eles não devem. Concordo que existe hoje muitos pensamentos que estão de desacordo com a palavra de Deus, muitas expressões, muitas ideologias em cima de nossos púlpitos. Existe muito besterol teológico, muitas filosofias, termos descabíveis ao transmitir a palavra do Senhor. Existem mensagens que a gente ouve que dá vontade de ir para casa. Eu não estou falando em relação aonde congrego, mas você que está me vendo já passou por isso ou pode estar passando por isso. Muitas mensagens em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas, no entanto, nós sabemos que ainda existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de autoridade bíblica para transmitir a palavra de Deus. Mas percebemos também que nós, aos poucos, no mundo evangélico, estamos sendo reprimidos, estamos sendo privados de transmitir a vontade do Senhor, levando em conta em que as indiretas e as palavras em que muitos líderes no mundo evangélico têm dito para defender a sua própria tese, aos seus próprios conceitos, e o Espírito de Deus não tem liberdade, muitas vezes, de falar com a igreja. Ora, o Espírito Santo fala à igreja, e esta forma mais comum que nós entendemos, através da pregação da palavra de Deus, quando juntos comungamos, quando juntos estamos na casa de Deus para adorar o seu santo nome. Quando se prega sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre promessas, sobre profecias favoráveis ao comportamento nosso e às nossas ideologias, nós somos aplaudidos. Você é aplaudido. No entanto, nós dizemos assim: vamos convidar um pregador e vamos orar por ele, para que Deus fale conosco de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa. Essas palavras estão corretas, mas quando chega o momento de Deus falar conosco de acordo com a sua vontade, nós praguejamos e desprezamos o mensageiro da palavra do Senhor. No Antigo Testamento, sempre existiu na história de Israel os perseguidores dos profetas, em que Deus transmitia a palavra dele através de homens, de mulheres que ele usava
para falar com o povo, mas muitos foram mortos, apedrejados e perseguidos. Na igreja, se prestarmos atenção nas palavras do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, existia entre os cristãos, ou aqueles que se diziam ser servos de Deus, os dissolutos também, que perseguia os falsos irmãos, os falsos obreiros, os lobos devoradores, aqueles que estão em nome de Deus, diante até de rebanhos, mas que fazia a sua própria vontade. Paulo sofreu muito com isso em seus dias. Em nossos dias também há um acúmulo também de pastores, reverendos, apóstolos, bispos, diáconos, presbíteros, cooperadores, como você queira bem dizer, que não estão direcionados pelo Espírito de Deus. São pessoas de grande carisma, pessoas talentosas, pessoas disponíveis na obra de Deus, mas que a sua sensibilidade, interpretação das Sagradas Escrituras, a sua compreensão da expressão de Deus para conosco tem sido falha, tem sido medíocre. Então, Igreja de Jesus, líderes e pastores, bispos, apóstolos, reverendos, não importa a sua classificação ministerial ou espiritual, você que é missionário, você que é pregador itinerante, saiba disso. A igreja é de Jesus e ele fala com a sua igreja como ele quer. O que ele jamais vai fazer é contrariar a sua própria palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas levam a Bíblia para a igreja, muitos pregadores, mas quando começam a pregar, parece que é de outra coisa, de outro mundo, de outro Deus, de suas próprias percepções naturais, ou contos da carochinha, histórias do tempo passado, ou de onde pregaram, ou de onde foram fazer as suas viagens, os seus passeios. A Bíblia está recheada da vontade de Deus para o homem. Aliás, a Bíblia é a única fonte inesgotável, confiável. Entretanto, nós, apesar de perceber que muitos pastores têm a palavra de Deus para falar com a igreja, muitos deles já não têm liberdade mais para transmitir a vontade do Senhor. Em alguns lugares, em algumas comunidades, é o próprio povo que estão habituados a rejeitar a palavra de Deus e não estão aceitando mais a palavra do Senhor para o seu próprio bem. No entanto, em alguns lugares, não é a igreja que está rejeitando os profetas, mas sim as próprias lideranças. Ou seja, precisamos pregar aquilo que não contradiz o ministério, aquilo que não contradiz o nosso líder, aquilo que não afeta a massa, que estão em eminência, que estão em nível superior. E aí, você que prega, nós que pregamos, estamos, como diz o ditado, dançando de acordo com a música. Mas o evangelho que nós pregamos hoje seria o evangelho que Paulo pregaria? Seria o evangelho que Jesus pregaria? O que nós queremos ouvir hoje é o que Deus quer que nós ouvimos? Será que nós não estamos amassageando egos dos homens e a vontade de Deus estão sendo desprezada? Nem tudo que se prega no púlpito procede de Deus. Nem toda pregação em nome de Deus procede de Deus. Mas muitas vezes aceitamos a palavra que não procede de Deus e rejeitamos aquilo que deveríamos aceitar. Então precisamos entender isso. E nós, Brasil, mundo, nós vamos orar pela nossa igreja. Nosso país aqui no Brasil, neste momento, em 2015, está em crise nacional, na política.
Mas, por outro lado, nós também estamos em crise ministerial e em crise espiritual. Eu estou falando de nível nacional, porque a palavra de Deus está sendo presa. A liberdade de Deus agir em nossos cultos já se acabaram, porque a incredulidade, a rejeição da vontade de Deus indiretamente tem sido manifestada. Onde estão as manifestações dos dons espirituais? Alguns líderes reclamam apenas a falta de oração. A falta de oração é apenas a consequência de alguma coisa que já vem acontecendo. Orar, mas não tratar da causa, não resolveremos nada. Orarmos e cuidando apenas das consequências, tratando apenas das coisas que estão acontecendo no momento, não vai resolver. O que precisamos mesmo é voltar a praticar a palavra de Deus. Quando orarmos, orarmos porque a Bíblia diz. Quando jejuarmos, jejuarmos porque a Bíblia diz. Quando formos à casa de Deus, vamos porque a Bíblia nos aconselha a fazer isso. A Bíblia precisa ser o fundamento. Por isso que a crise espiritual local, individual e nacional ou coletiva está grande, porque não passamos às vezes de religiosos participantes de cultos, mas sem compromisso com a real palavra de Deus. Então, líderes, pastores, pregadores, precisamos voltar à palavra de Deus e não matar os profetas, não matar os mensageiros. Ainda existem pessoas que têm coragem de pregar a verdade, mas se esse assim o fizer, sabe que as consequências são grandes. Antes, a perseguição, na maioria das vezes, era externa, era dos que estavam fora. Hoje, esse declínio, essa perseguição, direta ou indireta, ela parte do nosso próprio meio, onde nós não temos mais liberdade de transmitir a palavra de Deus como deveríamos. Não estamos falando apenas de pregar contra o pecado, que a Bíblia não fala só sobre o pecado. Isso em qualquer área, em qualquer âmbito. Nós precisamos de mensagens em que Cristo seja o centro dela. Mensagens que procedem da Bíblia e não que nós pensamos, os nossos conceitos ou as nossas próprias teologias criadas, baseadas em argumentos arqueológicos, baseada em filosofias que nem sempre temos a certeza se corresponde à verdade. Nós precisamos mesmo de uma teologia bíblica. Precisamos mesmo de ideologias que procedem da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, e não de princípios religiosos. O que estamos fazendo com a Bíblia? Deus não está tendo liberdade para falar entre nós, porque nós mesmos estamos como o povo de Israel naqueles dias em que matavam os profetas, os mensageiros eram perseguidos e eles, muitos deles, como chegou uma época em que o profeta Elias pensou que ele era o único que sobrava. Mas você que está dentro dos poços, escondido, não temas, fale a palavra de Deus, porque o profeta Elias pensou que ele era o único que tinha sobrado, mas Deus disse que ainda tinha milhares que não tinham se prostrado diante de Baal. Então precisamos, Igreja de Jesus, nos acordarmos para essa realidade. Não vamos tampar, não vamos calar aqueles que Deus tem levantado para falar a palavra. Nós percebemos que a igreja sente uma falta muito grande das manifestações de Deus em certas áreas, mas nós estamos sendo, de certa forma, a igreja no mundo está perdendo essa ousadia de transmitir a palavra de Deus, porque muitos que deveriam apoiar a mensagem bíblica estão desvirtualizando o conceito da espiritualidade bíblica. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós podemos mudar essa crise espiritual, mas isso depende de mim e de você. Compartilhe, nos ajude a pregar a palavra de Deus, nos ajude a contribuir com o crescimento da obra do Senhor. Lembre-se bem, a base da nossa fé é a Sagrada Escritura. Cuidado, não podemos confundir a mensagem bíblica com falatórios, com tagarelice em cima de nossos púlpitos ou experiências isoladas que nem sempre servem para as pessoas que estão nos ouvindo.
Pregadores, pregue a verdade. Pastores, tome muito cuidado com quem você convide, mas também não rejeite a mensagem que vem de Deus.